Fala pessoal, tranquilos, tudo bem? Professor Laércio Carneiro aqui, perito criminal. Vamos resolver, galera, sua prova aí da Polícia Científica de Alagoas, atendendo a pedidos de vocês, né? Vocês reclamaram, nenhum curso resolveu para nós. De fato, os grandes cursos não resolvem, porque isso para eles dá muito trabalho, né? E os grandes cursos consideram que os concursos que mais dão retorno são os concursos gerais, que abrangem quaisquer áreas de formação. Esses aqui são concursos mais específicos. Mas honrando o compromisso que eu tenho com os meus alunos, tá? Dessa vez eu consigo e vou resolver para vocês. Hoje eu vou resolver a prova de perito criminal, a prova de auxiliar e a prova de papiloscopista da Polícia Científica de Alagoas. Vou separar cada um em uma aula. E aqui, gente, vai ser uma resolução rápida, não é aula. A aula vocês já tiveram demais. E vocês vão ver que aqui não tem muita novidade, né? É o que a gente estudou nos QAPs. Uma ou outra questão que sai fora. A terminologia da banca, às vezes, não é uma terminologia tão fácil, tão compreensível, mas está dentro dos nossos cursos, com exceção de três questões aqui que nós vamos ver agora na prova de perito, que eu acho que não é nem criminalística, eu acho que é doutrina de processo penal. Beleza? Bora lá, bora resolver aqui então, tá bom? Cortando para o material aí, deixa eu ver aqui, só um minuto. Cortando para o material de vocês, para a gente resolver, tá? Aí o material, tá? Então vamos aqui. Galera, esses três itens aí eu não vou nem discutir, porque isso daí é doutrina de processo penal. Eu sei pra mim. Quem pode melhor discutir isso daí com vocês é o Juliano. E essas questões estão tão difíceis que ele olhou e achou estranhas. E ele falou, Laércio, eu vou ter que avaliar com mais calma. Quando eu pedi pra ele, foi ontem, ele estava viajando, estava na rua. Ele falou que quando chegasse a cidade dele, iria olhar com mais calma, tá? Mas eu olhei, consultei as referências, consultei as doutrinas de processo penal e tá ok, tá? Então aqui, ó, acerca da prova, tá aqui, ó. De fato, a prova não foi fácil, tá, gente? Mas estava dentro do nosso curso. Vamos lá? Acerca da prova no processo penal, julgue os itens subsequentes. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque eu tô achando que o meu chat travou. Deixa eu só abrir o chat aqui de novo para eu me situar nos diálogos de vocês. Faz uma gentileza aí, né, galera? Deixa seu like aí, comenta, compartilha. Chama os amigos para participarem da live, tá? Ajuda o DSO e o professor a divulgarem o trabalho, beleza? Deixa eu só abrir aqui novamente, porque eu acho que tinha travado. E aí a gente inicia. Tá, tinha travado mesmo. Bora lá? Então vamos aqui, ó. Acerca das provas no processo penal, julgue os itens. As provas não plenas, aqueles indícios, provas indiciárias, têm a qualidade de indícios e se prestam à decretação de medidas cautelares, mas por si só não sustentam uma sentença condenatória. Isso está correto, gente. Exemplo, uma interceptação servir para decretar uma prisão temporária, por exemplo, tá? Mas lembrando que isso tudo, né, para ter validade como prova, lá no processo penal vai ser submetido ao contraditório e à ampla defesa, tá? Serve para procedimentos cautelares, mas não serve de imediato, né, para se basear numa condenação se não for submetida ao contraditório e à ampla defesa, beleza? Questão 27. Caracteriza a prova testemunhal ou oitiva do ofendido perante a autoridade judiciária em depoimento prestado oralmente. Galera, errado, né? Testemunha é diferente de vítima. Cada um presta seu depoimento na sua qualidade própria, de acordo com o seu CPP, tá? De acordo com suas prerrogativas e obrigações, como determina o CPP. Isso é processo penal, beleza?
As provas consistentes em fatos externos devidamente materializados e periciados são considerados provas reais. Isso daí não tem muito o que discutir, essa daí tá meio óbvia, mas isso daí, se você não souber a classificação, a denominação do processo penal, não tem como resolver. Isso daí não é criminalística, isso daí é processo penal. A nossa aluna, essa aluna é uma aluna muito boa, muito dedicada, muito esforçada, usou o mnemônicozinho nosso aqui, ó, beleza? Bora pra frente? Agora as próximas questões são criminalística e medicina legal e estão dentro do esperado, tá? No que se refere à coleta de vestígios, segundo os princípios e os procedimentos estabelecidos para garantir a autenticidade e a história cronológica da prova, julgue os itens. A cadeia de custódia inicia-se com a etapa de preservação do local do crime, com a efetiva coleta dos vestígios relacionados. Não, com a coleta não, tá? Inicia-se com a preservação e ou com procedimentos policiais ou periciais que permitam reconhecer a existência do vestígio. Então, questão 29 errada. Constituem etapas internas da cadeia de custódia, a classificação, a guarda, a análise pericial e os coletados, a análise pericial dos vestígios coletados no local de crime. Galera, tá aí, ó. O que eu falei para vocês? Vai cair o conteúdo do meu e-book. Isso daí é a portaria 82 de 2014 que eu discuto no meu e-book. Eu falei, se você não tem o e-book e não vai comprar, você lê a portaria, porque na portaria eu discuto o CPP, cadeia de custódia, conto a história, ilustro, tem questões comentadas e a gente discute a portaria. O que eu falei para você? Que a portaria poderia cair. Gente, eu acho que você pode recorrer dessa daí, tá? Alegando que a portaria 82 de 2014 da Senasp não foi citada no edital. Tenta. Eu acho que a banca Sebrasp não vai acatar. Por quê? Ela coloca de forma muito vaga no edital. Se ela citar a cadeia de custódia, ela não vai citar que ela quer que você estude o CPP e a portaria. Eu pedi para vocês estudarem a portaria. Foi ou não foi? Tá aí a questão. Quem estudou ganhou. A nossa aluna ganhou aqui, ó. Tá bom? Então vamos lá. A etapa da cadeia de custódia denominada fixação compreende a descrição detalhada do vestígio, tal qual esse se encontra no local do crime ou no corpo de delito e sua posição na área dos exames. Correto, né? 31, correto, beleza? Então vamos lá. Com base na realização... Ó, isso daqui estava no QAP, né? Isso daqui estava no QAP, né? Isso daqui estava no QAP. QAP também. Com a realização do exame pericial no vestígio coletado no local de crime, encerra-se a cadeia de custódia. Por isso, é cabível o seu imediato descarte. Com a realização do exame pericial, não. A cadeia de custódia encerra-se com o descarte, né, galera? Vimos no QAP também. Os vestígios em um local de crime deverão obrigatoriamente ser coletados por perito oficial. Vimos no QAP também, né, galera? Preferencialmente por perito oficial, tá bom? Então essas questões aí todas estavam no curso, beleza? Bora pra frente? Então vamos lá. Considere-se que uma equipe policial foi a primeira a chegar ao local de homicídio, onde o cadáver e os demais vestígios ainda se encontram, situado em via pública próximo a uma área de imenso matagal. Uma equipe policial e não pericial. A partir dessa situação hipotética, considerando os aspectos suscitados, julgue os itens. Após a demarcação e o isolamento do local, a equipe policial deverá permanecer no interior do perímetro demarcado. Errado. Tem que permanecer fora, né, galera? Isso daí foi falado demais, né? Em toda a aula a gente falou disso, né? Para o deslocamento da saída do local de crime, deverá a equipe policial adotar o trajeto inverso e em sentido contrário ao da entrada. Galera, essa questão ficou complicada. Isso daí tem um peguinha violento. De fato,
o policial, quando ele entra no local do crime, ele tem que adotar o caminho inverso para sair? Não só isso. Recomenda-se que ele entre pelo menor caminho em linha reta e saia pelo menor caminho em linha reta. O problema é esse daí. A questão não deixou claro se ele entrou pelo menor caminho. Por isso, essa questão é errada. Ela tinha que ter deixado clara. E o gabarito da banca é errado. E essa questão aí é fácil de marcar certo, tá bom? Essa questão aí eu achei perigosíssima, tá? Para o deslocamento da saída do local do crime, deverá a equipe policial adotar o trajeto inverso e em sentido contrário ao de entrada. E se ela tiver entrado por um caminho mais longo? A gente não sabe. Sacanagem isso daí. Viu, galera? Bora lá? Se forem localizados vestígios relacionados ao delito em área diversa, sem ligação geográfica direta com o local do homicídio, caberá à equipe policial a sua coleta. Acondicionamento do material, não, é errado. O que a banca quis dizer aí? Se é encontrado um vestígio num local relacionado, a equipe policial tem de coletar. Não, quem tem de coletar é a equipe pericial. Deixa eu ver como é que vocês estão no chat aqui. Galera, eu não gosto muito de interagir no chat porque a aula fica gravada na plataforma, mas essa aula eu tenho que interagir para ver a impressão de vocês. Como é que foi, galera? Como é que foi, hein? Essa correção aqui, Larissa, é para o cargo de perito, tá? Eu não tô sabendo do crime que ocorreu em Cristalina. Hoje eu não assisti TV, tá? Não tô trabalhando não, hoje eu tô de folga, eu vou estar de plantão amanhã. Beleza, galera? Todas essas questões aí estavam no QAP também. Essa correção é da prova de perito. Na sequência a gente vai corrigir a prova de auxiliar e depois a prova de papiloscopista. A de médico e odontologista eu não consegui nem ver. De ontem para hoje eu corrigi 4 provas. Escrivão de Goiás, perito de Alagoas, auxiliar de Alagoas e papiloscopista de Alagoas. Para um professor só é humanamente impossível. Estou dando o meu melhor para vocês, tá? Ontem sexta eu dei revisão para vocês, sábado eu dei revisão. Domingo ontem resolvemos prova. E hoje estou aqui na segunda, então não tem como, tá, galera? Odontologista são 60 questões e médico legista são 60 questões. Qual foi o meu critério? Privilegiar os cargos que tinha maior número de alunos inscritos e matriculados, tá? Não que eu não valorize os candidatos de odontologia legal e de medicina legal, muito pelo contrário, eu quero criar cursos só para eles. Mas eu tive de privilegiar os cargos que tinha mais alunos nossos inscritos, tá bom? Então bora lá, bora para próximo. Deixa eu ver aqui. A de fotografia eu vou corrigir, tá? Essa prova tava a cara das nossas aulas, né, gente? Bora lá. Então, tudo aqui no QAP, né, galera? Tudo no QAP, né? Tudo isso no QAP. Bora para a próxima? Considere-se que a equipe policial tenha comparecido a uma ocorrência de furto de residência por meio de rompimento das portas com um pé de cabra, que foi abandonado no local e devidamente apreendido e que, em entrevista ao proprietário da residência, tenham constatado a subtração de um veículo automotor, algumas joias da família e vários equipamentos de informática. Além disso, foram encontrados um bilhete manuscrito por um dos autores com ameaças à família caso ela acionasse a polícia. Então, bora lá. Levando-se em conta a situação hipotética em análise, nas disposições referentes ao exame de corpo de delito, perícias previstas no Código de Processo Penal, julgue os itens. Na elaboração do laudo pericial, os peritos descreverão vestígios recolhidos,
os instrumentos e meios utilizados para o furto, além do horário e da época em que se presume o fato ter sido praticado. Correto, né, galera? Está lá nos artigos 158 a 184. Quantas vezes eu pedi para vocês lerem isso? A avaliação econômica dos bens subtraídos somente será possível com a sua posterior apreensão na fase de investigação policial. Errado. Pode ser feita a perícia indireta, artigo 158. Se os peritos forem conhecidos, se os suspeitos forem conhecidos, o exame para reconhecimento de escritos do bilhete encontrado poderá ser utilizado por meio de comparação com quaisquer outros escritos sobre cuja autenticidade não houve dúvida, ou se já tiverem sido judicialmente reconhecidos como de próprio punho dos autores, também artigo 158 a 184, correto. O rompimento do obstáculo caracteriza corpo de delito para fins de exame pericial, que é indispensável, salvo se houverem desaparecidos os vestígios, correto. Também artigo 158 a 184, beleza? E tudo isso estava no QAP. Tava ou não tava, galera? Quem tá aí sabe, né? Tava ou não tava, gente? O que vocês estão achando aí? Olha, o doutor Naui tá perguntando se alguém fez para médico legista. Quem é que fez para médico legista e odontologista aí? Escreve médico, odonto. Ô Tiago, ó, essa de entrada e saída, se você quiser recorrer, você pode recorrer, porque a banca não deixou muito claro, né? Mas eu acho que não vai aceitar, tá? Ô, doutor Naui, eu não sei se eu vou conseguir, porque quando eu terminar aqui eu vou cuidar da minha filha e da minha esposa, que tá grávida, e amanhã eu tô de plantão, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, o Wagner gabaritou. Foi nosso aluno, Wagner? Coisa boa, Wagner. Beleza, Renato. Olha, papiloscopista, médico. A Larissa tá aí, médico, Karina, Maria. Galera, eu tô querendo criar cursos específicos para vocês, médicos, tá? E odontologistas, beleza? Olha, o pessoal falou que começou a gostar da matéria, né? Graças às nossas aulas. Conversa com o professor Alexandre Soares, com a professora Ana Paula Colasso. De repente eles corrigem a parte de português para você. Pois é, Hélida. Falei, né, Hélida? Ó, olha aí, a Renatinha é do QAP, gabaritou tudo. Galera, vocês têm que... Quando eu falo para vocês, gente, dá importância para medicina legal e criminalística. Direito e português, todo mundo quer estudar. Direito e português, todo mundo estuda. Essas matérias aqui vão fazer a diferença. Exemplo, escrivão ontem. Quem subestimou medicina legal e criminalística se lascou, porque direito veio ferrando todo mundo. Quem garantiu medicina legal e criminalística vai sair na frente. A maioria se ferrou em direito. Se não garantiu medicina legal e criminalística, se ferrou em tudo, tá? Então foi-se a época, não dá para subestimar nenhuma matéria. Principalmente aqui nesse concurso, que medicina legal e criminalística era 15, 20 itens, né, gente? Amanda, é como eu falei, Amanda. A portaria 82 de 2014, eu falei ou não falei, galera? Quem tá aí de testemunha, vai cair, leia a portaria. Os meus alunos sabiam disso, beleza? Então bora pra frente aqui, tá? Vamos pra frente aqui.
Vamos para as próximas. Noções de medicina legal. Ao longo dos séculos foram desenvolvidas várias formas de individualizar as pessoas, considerando-se diversos motivos. Em relação a essa temática e aos assuntos correlacionados, julgue os itens. Na identificação médico-legal psíquica, as principais características a serem observadas no indivíduo são mímica, a atitude, a voz e as demais funções sensoriais. Gente, errado. Questão dificílima. Isso quase não é cobrado e isso eu confesso, isso não estava no QAP. E não está ainda no Medicina Legal do Zero, porque a gente ainda não chegou nessa parte. Essa parte de psiquiatria forense tá lá no final da matéria, porque é uma matéria difícil que quase não cai. Isso cai mais para médico e delegado. Galera, identificação médico-legal psíquica é a análise psiquiátrica do periciando, análise psicológica. Tá errado. Esses outros parâmetros que ele falou aí é a análise identificação comportamental, beleza? Essa daí, quem errou pode ficar com a consciência tranquila, que essa daí é muito difícil. Na fase de fichamento da perícia de identificação de pessoas, determina-se características imutáveis do indivíduo. Correto. Princípios, fundamentos ou requisitos. O PIO-PC. Quantas vezes eu falei aqui, né? Vai cair, vai cair. Quantas vezes eu falei? Vai cair o conceito de identidade, de identificação, de reconhecimento. Vai cair o PIO-PC. Falei ou não falei, galera? Tá aí, né? Então essa daqui está no QAP, tá? No que se refere ao papel da perícia na elucidação de delitos, julgue os itens. O perito nomeado em questão criminal pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo, não sendo possível a escusa. É errado. O perito pode declarar-se suspeito se ele tiver proximidade, amizade, inimizade ou relação de parentesco, por exemplo, com as partes. É errado, tá? A perícia realizada no corpo de delito está relacionada ao exame dos objetos e não inclui a perícia do indivíduo morto. É errado. Quantas questões dessa nós resolvemos aqui, galera? Quantas vezes eu falei, corpo de delito é tudo, é o local, os objetos, o cadáver, é tudo. Foi ou não foi, gente? Isso, é identificação funcional. Não está fora do edital porque ele cobrou dentro da parte de identificação que está dentro do edital, né? Tá? Olha aí, ó. A Kívia lembra do PIO-PC, a Kathleen lembra. Isso, pois é. Falei várias vezes, né, galera? Bora pra frente? Estamos terminando. Deixa eu ver. Estamos terminando aí, ó. Tendo em vista que as lesões corporais estão compreendidas nos dispositivos dos crimes contra a pessoa, julgue os itens. Isso aqui estava tudo no QAP. O espectro de Legrand-Soule é utilizado para avaliar a evolução da escoriação, não, da equimose. QAP, escoriação, espectro equimótico. Fratura óssea durante um jogo por parte de um jogador caracteriza-se como lesão contusa. Correto. Quantas vezes eu falei? Contusão, impacto, pressão, torção, tração e sucção. Impacto, pressão, tração, torção e sucção. Lembra, galera? Quantas vezes eu falei, né? E tem uma questão que a gente respondeu que falava de fratura, de luxação. Vocês lembram dessa questão? Ela perguntava assim, marque a única alternativa que não é lesão contusa. Aí tinha fratura, luxação, equimose, escoriação e tinha uma que era assim, úlcera. Aí a gente marcou úlcera porque úlcera não é lesão contusa. Vocês lembram dessa questão? Tá lá, né? Então vamos lá, QAP também, né? A asfixia resulta em uma ação de energia de ordem mecânica? Não, físico-química. Nossa aluna até colocou aqui, né? Físico-química, beleza? Uma faca introduzida em um corpo é um instrumento pérfuro-cortante e produz uma lesão pérfuro-incisa, correto? Quantas vezes eu fiz isso daqui para vocês, ó? Cortante, pérfuro-cortante. Instrumento cortante, lesão incisa ou cortante.
pérfuro cortante, lesão pérfuro inciso ou pérfuro cortante? Quantas vezes vocês viram essa cena aqui, galera? Então, tá aí mais uma questão, né? Parabéns, Sheiline. 10 questões de 10. Vamos ver aqui. Ó, Josemar acertou todas. Sheiline lembra, gabaritei. Uhul, até o chute foi certo. Ótimo, acertei. A prova foi para perito. Essa é para perito, lembro. Bora lá. Isso, bora lá. Considerando que a perícia de um crime contra a vida, quando ocorre o homicídio, o perito estuda a morte em todos os problemas a ela relacionados, julgue os itens. Caso um corpo, ao ser encontrado, apresente rigidez, membros superiores na nuca e na mandíbula, assim como livores relativamente acentuados, a estimativa do tempo de morte será 2 horas? Não, 4 horas. Galera, isso daqui está lá naquele slide meu. Lembra que eu falei, galera, imprime esse slide de calendário ou cronologia da morte e coloca na escrivaninha. Tem esse slide no QAP e tem esse slide no Medicina Legal do Zero, tá bom? Então, essa daqui está errada, a 49 está errada. Livores relativamente acentuados. Ah, tá. A 50 agora. A hipóstase é um fenômeno observado 2 a 3 horas após a morte e caracteriza-se pela deposição do sangue nas partes mais baixas por força da atuação da gravidade, correto? Quantas vezes eu falei de livores, mostrei a fotinha dos livores, expliquei aqui, né? Então, todas essas questões no curso Medicina Legal do Zero e no QAP, beleza? Galerinha, e aí, o que vocês acharam? A gente termina aqui a prova de perito, tá? A gente termina aqui a prova de perito. Tá aí o gabarito para vocês. Foi tranquilo? Nossos alunos se deram bem, né, gente? Isso, Amanda. A voz é identificação física. Isso mesmo. E as asfixias mecânicas, prof? As asfixias mecânicas? Não, pela classificação de Borri, a asfixia é considerado um fenômeno físico-químico, tá? Papiloscopista e perito foi igual a essas questões? Vou resolver a de papiloscopista, é parecido. Sobre a equimose, no final da questão, a banca falou que não há infiltração hemorrágica. Marquei errado. Qual? Não, aqui não é auxiliar. Aqui é a prova de perito ainda. A de auxiliar vai ser daqui a pouco, tá? Eu vou rodar a vinheta, vou encerrar esse vídeo, porque isso vai entrar como uma aula separada para os nossos alunos. E aí eu inicio a nova gravação e a gente resolve a de auxiliar, tá bom?